Fala galera, vamos aí para a última aula de unificações. Vamos trazer e apresentar um cenário muito complexo que vai se construir a partir dessas unificações. Eu estou com o mapa da Itália já presente. Por quê? Porque a gente acabou de falar da unificação italiana. A gente tem aqui um mapa que mostra de novo os avanços, né? A Piemonte, Sardenha laranja, os avanços de Piemonte, uma linha bem amarronzada pelo território amarelo, e aí você tem uma linha vermelha atacando as Sicílias, as duas Sicílias, a parte sul, que são as camisas vermelhas do Garibaldi, eles se encontrando em Nápoles, e aí você tem os estados católicos em roxo, Veneza em verde, e em rosa as províncias irredentas. Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma situação em que a unificação italiana ela tomou 95% do território que a gente conhece hoje de Itália, e eu tenho as regiões de Tirol, Istria e Trentino sob domínio austríaco ainda. E isso é complicado porque eu tenho populações de língua italiana, de língua do italiano lá, de cultura italiana, sob domínio austríaco. Então a gente tem locais onde ainda a Áustria domina. É óbvio que isso vai ser questionado no conflito bélico mundial chamado Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem províncias as quais a Itália ainda não recuperou e, obviamente, isso vai ser motivo para questionar. No mapa também aparece Savoie-Nice, que foi cedido aos franceses. Então, a Itália, ela ainda não está com o território que a gente conhece. Ainda tem regiões que estão sob posse austríaca e que isso ainda causa incômodo, tá? Então, você tem o texto que fala sobre isso. É bem legal, a gente começou com o mapa para a gente facilitar, agilizar essa ideia. A gente tem uma reconfiguração do mapa europeu em que no coração da Europa eu tenho o surgimento de um país que virou potência, que é a Alemanha, o segundo Reich, o Império Alemão, segundo Império Alemão, também tem alguns autores que falam dessa forma, ele vai ser uma pedra no sapato de muita gente. Primeiro que a forma como ele nasceu, ele causou um revanchismo francês. Então eu volto com aquela imagem das aulas de geografia na França, em que o professor aponta para Alsácia-Lorena, existe um revanchismo, existe um sentimento de raiva por conta da coroação do Guilherme no Palácio de Versalhes. Então você tem esse sentimento de irritação, de raiva com os alemães, né? E você também tem uma Alemanha que cresce em produção de ferro, que cresce em produção de aço, começa a concorrer com a Inglaterra. E isso vai gerar uma rivalidade, vai gerar uma tensão e vai ser um barril de pólvora na Europa, né? Uma outra coisa que também a gente pode, para terminar essa questão das consequências, é falar da divisão colonial, que a Alemanha vai encabeçar um questionamento. A Itália também segue o bonde, mas a Alemanha que tinha peito para questionar isso, a Alemanha que se torna uma potência militar significativa com o exército modernizado pelo Bismarck. Não à toa, você tem uma conferência de Berlim questionando essa divisão e refazendo uma divisão colonial, onde o Bismarck, onde a imagem dele, o rosto dele está olhando mais para a tela, né? Você consegue vê-lo semi-centralizado, mas você vê ele ali olhando em direção à tela e você vê europeus olhando para o mapa africano. Então você tem uma divisão africana que vai gerar consequências imperialistas no território africano, um aumento da ocupação europeia lá. Você tem, obviamente, essas tensões de disputa territorial, de busca por recursos, nessa fase que a gente vai chamar de imperialista. Essa fase pós-imperialista vai ter Primeira Guerra Mundial. Então é importante a gente entender que a gente já está vendo os sinais de tensão, de disputa que vão levar a Europa para uma Primeira Guerra Mundial, que vão envolver a Europa numa Primeira Guerra Mundial. Beleza isso? Até para a gente terminar, a gente poderia até comentar que essa divisão feita na Conferência de Berlim, ela tem ecos até hoje. As guerras civis na África, a divisão que não respeitou as etnias. Então você tem uma série de problemas até hoje na África contra essa maldita divisão na Conferência de Berlim, que inclusive este ano está fazendo 140 anos. Beleza? Então isso é o legado das unificações. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem bem complexa sobre as unificações. Qualquer coisa, entre em contato, manda uma mensagem, curte, compartilha, manda para os amigos, tá? Que esse trabalho está bem denso. E é isso. Aquele abraço. Tamo junto.